idade, tia? Eu É. casei com 19. E conheceu o tio onde? Lá, Lá onde? eles eram uma turma de jogadores que Patrocínio? ele veio da França e prenderam o passe dele lá, que ele não voltou. Aí juntou uma porção de jogadores que estavam sem time, fizeram time e saíram jogando, sabe? E não cheguei em Patrocínio, 4 ficaram lá em Patrocínio para no time Unidos, era do prefeito de Patrocínio. Assim que eu conheci ele. Então, deixa eu falar essa pergunta, que ela estava bem lá na frente. Fale sobre seu casamento e a família. Onde e como conheceu o Quissamã? Tempo de namoro, quanto tempo? Noivado e casamento? A sua idade, quando você o conheceu e quando se casaram? Onde moraram? Negócios que tiveram? Quando e onde o Quissamã faleceu e qual foi a causa do falecimento? Então, Aham. um assunto extenso aí sobre essa questão da vida conjugal. Eu conheci ele em Patrocínio, né? Eu era a rainha lá de Patrocínio. Então, eu fui eleita a menina mais bonita da cidade. Parabéns. E aí no dia que inaugurou o Unidos, era o campo lá de futebol, eu que tinha que dar o primeiro chute da bola. Eu não tinha roupa para isso. Aí eu paguei um vestido emprestado de uma amiga, e sapato de outra, e fui com a faixa e a coroa que eu tinha, só para chutar. Aí lá eu conheci ele. E namoramos 5 meses, noivamos 5 meses. Você tinha que idade quando você 19 conheceu? anos. Eu tinha 18. Aí, em 19 anos, eu estava, dia 30 de outubro, que eu casei. Eu fiz 20 em março. Aí mudei de Patrocínio para Muriaé em maio. Eu achei muito bonito, eu não tinha visto. Eu mudei em maio, fez 100 anos Muriaé, no ano que eu mudei. Aí a minha filha nasceu em agosto. Achei muito bonito isso, agora que eu vi, uns 100 anos, que agora a Célia vai fazer 70 e Muriaé está com 170 anos, que eu recordei. Seus pais aprovaram o namoro, o casamento na época? Não, eles não queriam porque era moreno, tinha que purificar a raça e não me deram enxoval, não me deram vestido de noiva. Eu apanhei uma blusa de uma noiva que já tinha casado há muito tempo, lavei, botei bicarbonado para ficar clarinho. E fui lá numa lojinha que tinha, comprei 2 panos fininhos e branquinho, apanhei 2 lençol branco lá em casa, cortei para fazer o forro, eu mesmo que fiz, e tudo, e preguei naquela blusa que ficou clarinha, blusa de cetim. Nenhum dos dois foram no meu casamento. Não? Os pais não foram? Não. E eu não falei que eu queria casar, e o padre me casou do mesmo jeito. E na hora eu me deu uma. Eu não gostava dele, eu não achava ele bonito, e eu não tinha o poder de falar, não quero nada com você. Parecia que eu estava assim, sendo empurrada. E tudo. Aí na hora que falou, eu te gosto de casar, eu não. Aí o Paulo, esse que foi, que me registrou, foi meu padrinho. Aí ela falou baixinho, e o padre me casou. Mas sem gostar dele, você acabou casando assim? Eu não sabia, eu estava assim, parecia que eu estava hipnotizada. Eu não gostava dele, eu não achava, mas eu não sabia falar, não quero nada com você.
E eu tinha expediente para tudo, para falar não, sinto, e com ele não. E o casamento foi péssimo. O casamento foi... Só não foi físico a maldade dele. Não, o resto, eu casei sem saber de nada. Eu era muito... Inocente. Nada da vida. Eu não sabia que nem existia traição. Tá? E eu casei no sábado, eu estranhei, mas boba. Na hora que o pessoal dele veio despedir, um dos irmãos dele falou comigo assim, tem paciência com o Fernando. Aí veio um primo e falou a mesma coisa. Eu não entendi por quê. Aí casei no sábado, quando foi no outro sábado, ele chegou de madrugada, assim, lá para as 4 horas, 5 horas da manhã, bêbado, e falando aonde que tinha ido, que estava. Ainda falou assim, Altair, era um fiscal. O Altair com uma mulher tão boa dentro de casa, estava lá na zona. Aí eu levantei de manhã, fui para a missa. Botei um vestido bonito e tal, fui para a missa. E de lá eu fui lá para minha casa, a casa do meu pai era perto da igreja. Aí falei com a mamãe que eu não queria voltar mais. Aí falei, mãe, eu não quero continuar casada. E tal, tal. Aí a mamãe entrou em desespero. Gritou, chorou, pegava o cabelo puxando, que eu ia acabar com a vida das minhas irmãs. E eu era boba, né? Que as minhas irmãs não iam casar, que não sei o quê. Aquela ignorância total. Aí o que eu fiz? Voltei para casa. Qual era o nome completo dele, do Quissamã? Fernando Barcelos. Fernando Barcelos. Apelido de Quissamã é a terra dele. Ah, Porque ele jogava no Botafogo e tinha muito Fernando. Aí eles botaram nele Fernando, botou Quissamã. O outro Fernando, que era da Matarazzo, lá de São Paulo, ele botou Matarazzo. O Mão de Onça, que era o goleiro, eles botou Mão de Onça, que tinha mão muito grande e tudo, sabe? Só ficou um Fernando. Mas o nome dele é esse, Fernando Barcelos. Quissamã, então, é o nome da terra dele? É entre Na Campos. Espanha? Ah, não, ele é Não, brasileiro. entre Campos e Macaé. Depois foi pra França, jogou lá. Aí ele foi para o Botafogo, mas ficou só um ano. Aí foi, compraram, né? Que tem modelo que eles falam, levou ele lá, por lá ele ficou 2 anos. Lá onde? Na Espanha? Lá na França. França. Em Alves. É, na França. Árvore. E lá ele tinha muito nome. A Célia tem muita coisa dele, né? O rei do futebol francês, essas coisas tudo. Mas ele não teve juízo, porque ele quis ver o pessoal aqui no Brasil. Mas ele tinha que voltar para terminar o contrato dele. Ele chegou aqui, entrou na bagunça e não quis voltar mais. E eles prenderam o passe dele, quer dizer, ele não podia jogar mais como profissional. Aí ele jogou nos Estados Unidos, jogou no Ribeiro Junqueira e em Leopoldina. E acabou com a carreira dele, né? Mas foi por isso, porque se ele tivesse ficado lá, ele tinha ganho muito dinheiro, que em 2 anos ele trouxe muito dinheiro, mas a família juntou em cima, né? Um quis piano, outro quis isso e tal, outro quis geladeira, e ele deu tudo. E lá em Patrocínio, ele botou um posto de gasolina pequenininho, sabe? Depois nós fomos para Murié, porque o Nacional de Murié chamou ele para ganhar, sabe? Dinheiro como futebol. E nós fomos para Murié. De lá o Ribeiro Junqueira, aí nós ficamos 2 anos em Murié. O Ribeiro Junqueira chamou ele para Leopoldina e o Stênio, o senhor daqui de Juiz de Fora, ele trabalhava muito bem como frentista, né?
porque ele não tinha administração. E fez um poço para ele muito grande e assim, fez um poço, um terreno, em 12 anos para a gente pagar. E eu tomei frente do posto. Aí eu fui só crescendo. Fiz um restaurante, em cima eu fiz um hotel, fiz uma casa para mim atrás, comecei a fazer outra grande também, que embaixo era mecânica e tudo, ia fazer o hotel por cima que estava dando muito louco. Mas o ambiente era muito ruim, margem de Rio Bahia, né? Eu cheguei a conhecer lá a sede eu 7 fui lá, eu e Sônia conhecemos lá o posto, o restaurante, o Samã lá. Aí eu tive que mudar para Leopoldina. A Estênio veio e falou assim, você que é o esteio daqui. Eu tinha tanta vontade de ser dona de casa, cuidar do meu filho, tinha 3 filhos. Teve um dia que faltou óleo diesel. E ele não estava nem aí, né? Eu de madrugada levantei, peguei o caminhão, né? Fui lá em Caxias, paguei garrafa de café e pão, fui parar em Caxias. Rio de Janeiro? Fui, ué. Fui lá, abasteci em Caxias, voltei, já o caminhão. Mas quando eu cheguei em Caxias, todo mundo deixou passar, né? Uma mulher dirigindo o caminhão, né? Eu ficava à noite, porque eram 24 horas. Ele saía, né? Sumia 8, 10 dias. Eu ficava com um menino, era meu primo, 12 anos, a noite toda. Muitas vezes eu escutei o homem falar que sim, disse que eu era bonita, né? Aí fala assim, esse homem é louco, deixar uma mulher bonita, era sozinho, porque era sozinho, era só aquele poço, não tinha mais nada. Nunca tive um que me cantasse. Eu subia no caminhão para limpar o para-brisa e tal, dava ré do caminhão dos homens e tudo. E o Leninho, ele ficava dormindo, né, coitadinho, com 12 anos, nasceu num saco assim, no cantinho do escritório, e eu ficava assim. Quando a Célia estava com 5 anos, eu tive 3 filhos, né? Qual o nome dos 3? Célia Regina, Carlos Fernando, Sérgio Luiz. A Célia teve uma saúde, parecia a amígdala dela, ficou roxa, preta, mas mau cheiro. Eu fui dar boleia de um caminhão com esses 3 filhos, o Sérgio com 2 meses, para Niterói, para operar, porque ela estava muito mal mesmo. Aí eu fui operar, e sem dinheiro também. Atravessar a barca, era antigamente, né? Um pegou o Nando no colo, o Cafeta no colo, o outro pegou a Célia e a mala, uma mala grande, e eu com o Sérgio no colo, bebê, né? Poucos meses, e foi operar. Aí o seu Zé Carlos falou assim comigo, vou avisar o Fernando, que a Célia operou e não tinha acontecido nada, que era praticamente ela não ia morrer, sabe? Por causa estava tudo podre mesmo. Uhum. Não que foi tirar assim, saiu já dissolvendo, sabe? Aí eu falei assim, não precisa não, ele não está lá, tem certeza. Aí chamou longe, não tinha telefone, o rapaz chamava, desligava para depois chamar outra vez. Aí o empregado foi, aí falou, não, a dona Glória foi para o Rio, ele pegou o primeiro caminhão, foi para Itamaraty, perto de Cataguases, pôs fios de sol, deixou a minha casa e o posto por conta dos empregados. Só volta depois de 8 dias. Aí o seu Zé Carlos chegou, ele era muito bom para mim, era um pai. Minha filha, você conhece mais meu filho do que eu. Porque eu falei, não adianta não, porque não estava não. Aí eu mudei, fui para o centro da cidade, eu fiz uma casa muito boa,
e tudo. E comecei a ir, mas deixar a criança, botar a criança e tudo. Passou um bocadinho, ele botou um sócio. Mas o sócio era bobo, assim, atrasadinho. Eu vi que o sócio estava roubando dele. Aí eu voltei, eu fiquei no restaurante e eles lá com o posto. Falei, não, o restaurante é meu. Aí, mas era muita luta. A Célia nunca foi criança, porque ela que tinha que tomar conta da casa. Um dia estava chovendo muito, a empregada foi embora, largou ela sozinha com os 3 crianças. Os 2, né? Os 3 iam ficar sozinhos. Mas eu tinha vizinho que ia ajudar. E foi aquela luta. E eu peguei, consegui atirar o sócio, sabe, dele. Passou um bocadinho, aí ele botou um sócio que tinha sido gerente de banco do Brasil. Ele era da Chevrolet, tinha uma loja lá de Chevrolet, ele não conseguia tirar. Aí ele ficou apanhado. Quando eu vi assim, eu peguei o dinheiro que tinha, vim para o Juiz de Fora. Falei, vou botar uma padaria em Juiz de Fora. Botei uma padaria no Maleonório. Aí o Guanaí foi lá para minha casa, trabalhava à noite, o Guanaí, e eu tinha os empregados direitinho, mas eu tinha um irmão, sabe? Quando, pouco tempo, eu vi que não, Antônio sabe, né? Meu irmão um dia eu fui vender e recebi um caminhão de farinha e não tinha dinheiro. Se eu tinha desmanchado o caminhão de farinha, tinha que ter dinheiro, né? Aí eu fui na Caixa Econômica Estadual para ele garantir meu cheque até eu dar. Aí ele falou assim, agora eu garanto o cheque da senhora assim, mas por que a senhora não põe o dinheiro do seu sócio? E tem muito dinheiro aqui. E esse sócio é? Fernando, meu irmão. Aí meu irmão, ele tinha mais dinheiro que eu. Eu voltei arrasada. Aí fui lá dentro conversar com o Guadaí, contando para ele, eu estou arrasada. O dinheiro que da tarde que ele ficava, de Bahia não tinha vendido nada. Aí o Guanaí falou, agora eu vou te falar, eu não queria te falar não. Desse jeito eu vou falar com você, vende isso. Porque você é sozinha. O seu irmão que você podia contar, ele é o dono da padaria. E não tem jeito não, você vai perder seu nome. Eu prezava muito meu nome. Aí eu cheguei na porta da padaria, falei, oh, Jesus, eu não queria vender essa padaria, mas eu vou vender. Tinha um senhor assim do lado, né? Eu não estava vendo não, mas eu falei alto. Aí ele falou, só quer vender a padaria mesmo? Eu falei, eu quero. Aí eu compro. Mas assim. E não tinha como você ficar no caixa tomando conta? Eu levantava 3 horas da manhã. Eu ficava na... tá, porque o dia é muito longo. Porque de primeiro era 3 horas da manhã às 11 da noite. Porque tinha o tal de esponja. A padaria era o dia todo. Tinha o padeiro da noite que deixava esponja para o padeiro do dia. Que agora não, negar para essas e tudo. E o padeiro da noite, ele era, mesmo que o Guanaí era o padeiro do dia, ele e o João. Ele e o João Batista. Gente boa também. O senhor Daniel era antigo da padaria. E de noite ele roubava também. Tá? Não que fechava o Fernando ia embora, eles tiravam as coisas, a casa dele era perto, levava, entanto que eu avisei o que comprou. Falei, cuidado com o padeiro da noite, que eu acho que ele me rouba. Né? Não tenho certeza não. Aí ele fez que foi embora, fechou a padaria, fez que foi embora, encostou o carro mais pertinho. Passou 1 hora mais ou menos, a padaria abriu, e tudo era junto, né?
E o senhor Tudoriano estava saindo com o saco cheio. Ele pegou ele e levou no escritório lá do contador, fez ele assinar tudo, que estava indo embora por querer e tudo, porque você sabe, se prender a gente que leva o cano, né? E ele foi embora. E passei os tempos, um mês mais ou menos, fui para Belo Horizonte, posto de gasolina. O Estênio também, me ajudou Você também. e os filhos. Tudo, fui para Belo Horizonte. Mas nessa época, segura aí essa do Belo Horizonte, quando você saiu de Leopoldina, que o sócio lá, que era do banco, estava tomando tudo do Quissamã, você veio para aqui, o Quissamã ficou lá. Não, ele veio atrás, velho. Aí ele perdeu o posto, deixou Perdeu pro tudo, outro e veio com você Veio para cá com a atrás. padaria também. É, Ah, tá bom. ele não me largava. Ah, tá. Sabe, eu fazia tudo para ele ir embora, ele não, e ele morreu querendo ficar comigo. Aí cheguei aqui, eu pedi o Estênio, arrumou um posto na avenida, na Nossa Senhora de Fátima, lá em Belo Horizonte. Fui eu para lá. E eu morava em Barrocas, sabe? Mas eu ia. E aí começamos a se dar bem, sabe? O Estênio botou como sócio de lá, sabe? Nós estávamos se dando bem. Ah, mas na hora que eu cheguei, sempre tem gente que vem para dar boas-vindas e me convidou para almoçar na casa deles e tudo. Mas ficou meu amigo. E estou lá, né? No maior sacrifício, não rendendo, e eu desconfiando e tal. Aí passou um dia, esse senhor, o seu Alcides, me chamou e falou assim, vem tomar um café aqui em casa. Eu fui e falei assim, dona Glória, a senhora tem uísque em casa? Eu falei, tenho a porção. Eu não sabia, né? Ó, vou falar com a senhora. Ou a senhora acaba com isso, ou a senhora some daqui, a senhora vai ser presa. Porque o Fernando está mexendo com o contrabando. De noite para um caminhão de gasolina, tanque, e o caminhão não era aquela, atrás ele tinha aquela roda assim, porque o caminhão é redondo, e a porta abria e tirava calça jeans, calça ali que falava, né? Ali. E o uísque. E tem dois quartos ali atrás cheinho dessa mercadoria. Como eu estou vendo, outros podem ver e denunciar. Aí quem vai presa? A senhora. E eu quase morri. Eu fui em casa, falei com a Célia, eu vou para o Juiz de Fora amanhã. Saí 4 horas da manhã, fiquei ali da Avenida Amazonas, que eu morava na rua Ouro Preto, mas pertinho da Amazonas. E cheguei na rodoviária 15 para 5, 5 horas eu peguei um ônibus, cheguei aqui. Os 3 filhos. Os 3 filhos ficou lá. A Célia tomando conta. Ficaram lá? Eu não falo que a Célia nunca foi criança. A Célia com 12 anos já dava aula de piano. Aí deixei a Célia, falei só para a Célia. E tive que levar as crianças para o colégio, né? Deixei as comidas prontas e falaram, come tudo frio, não liga o gás não, que eu tinha medo. Aí cheguei aqui, fui direto no Estênio, contei o Estênio e aí arrumei uma casa. E 3 casas que eu fui, eu consegui uma casa. Já vi a pena, mas cá embaixo, tá? Fui no colégio da Gramble, matriculei a Célia de novo. Fui na Euclides da Cunha, matriculei os 2. Aí que eu fui comer alguma coisa. Comi alguma coisa, peguei, o Estênio arrumou um caminhão para mim, pegou. Aí meus filhos vieram embora. E ele ficou lá. Passou um tempo, ele voltou. Passou lá? Passou tudo. Voltou, foi ser empregado num posto de gasolina
o fone está desligado? Ela ficou lembrando. Se não está, eu morro, queimou. Tá desligado. Está desligado? Aí, ele passou um pouco, ele veio com o carrão. Ele veio atrás com um belo de um carro, foi trabalhar no Posto Ideal. Aí lá no Posto Ideal ele ganhava esses cartõezinhos de motel para dar para fazer propaganda. Tantos que ia lá, ele ganhava uma noite de folga lá na bagunça. Passou um mês mancadinho, por isso o juiz, tudo veio, prendeu ele com o carro. Aí telefone para o Estênio. A Estênio ligou para Belo Horizonte. Quando ele chegou lá na cadeia, os advogados já estavam lá e tal, mas você tem pagou a fiança e tudo, ele voltou sem carro. E a alegação da prisão foi por causa daquele contrabando? Não, por causa do carro, que era carro roubado que ele comprou. Trocou 2 carros, sem falar comigo, um meu. Troco de um carro grande na moto. Chevrolet, Opala, que já está. E aí ele não foi preso. Aí ele veio para lá. Aí ele pegou, o Esther chegou perto de mim e falou, olha, a última vez que eu vou ajudar o Xamã, não vou ajudar mais. Vou botar um posto em Laranjal para ele. Botou aquele posto em Laranjal. Primeira coisa que ele fez, chamou o Lili para ir. O papai falou, pelo amor de Deus, o Lili é um rato, ele vai roubar tudo de você. E a Tonia também não é fácil. E tudo. Aí, mas ele não foi. Chamou como sócio? É, ele tinha mania de botar para poder ficar todo. Aí ficou lá, e eu sempre dando chance, sempre dando chance. Não demorou. O Lili foi parar em Brasília de carro, nunca viajou. De carro com a família e trancou o cofre, trancou tudo. Aí o Fernando ficou e ele foi passear com a família. Nunca passeou, foi o único passeio que ele teve, tudo às nossas custas. Aí não deu certo também, foi vender. Na hora de vender, o Lili empanhou o dinheiro e deu as promissórias para o Fernando. Aí o Estevão agora não ajudou mais. Bem, ele foi para Muriaé trabalhar com Elefantinho, Posto Elefantinho. Esse Estênio, a relação dele era só de amizade? O que ele era? Ele era uma pessoa da Shell, chefe da Shell. E ele tinha 100 e tantos postos. Tá? Ele era muito rico e muito bom. Ele gostava muito de mim. E tinha pena de ver eu trabalhando, porque eu estava em Leopoldina, eu tinha 22 anos, eu tinha 2 filhos, eu atendia poço, eu limpava tudo, eu capinava, eu fazia tudo. E ele chegava lá, me via fazendo isso. Ele me dava aquela chance, então, aí ele falou, ó, agora eu não estou mais. Aí foi para Muriaé. Passou um bocadinho e ele falou assim, o Tiecinho vai botar uma boutique para você ir para a mulher dele, né? Carmen Lúcia, tal e tal. A Célia tinha formado, arrumei emprego por lá eu, tudo direitinho, na Convep. Fui para lá, para a boutique, né? 3 meses não saí da boutique, eu fui no Recife e disse assim, que boutique é essa que vai ter? Não vou fazer boutique não. Você sabe, Glória, que a Carmen Lúcia tem, a Carmen Lúcia tinha aquela doença de pagar todos os outros. Para essa caneta sua, dá para todos. Você acha que eu posso? Ele é muito rico, são muito ricos lá em Muriaé. Gessi. E eu fiquei arrasada.
Aí eu cheguei perto dele e falei assim, ó, mas eu não era a mulher dele, assim, de cama não. Nós éramos só assim, aparente. Ele não me largava. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, olha, agora eu não quero nem você aparecer na minha casa. Eu vou embora e você esquece de mim. E tudo. Você sabe o que ele fazia? Toda sexta-feira ele vinha. Aí eu cheguei sem nada. Eu falei assim, o que é que eu vou fazer? Salgado. Fui nas vizinhas, perguntei assim, você tem tabuleiro? Eu não tinha. Tá, uma me tem, tá. Falei, é porque eu estou querendo começar a minha vida. Aí cheguei aqui, arrumei um apartamento, fui lá para o Estênio avalizar meu apartamento. Ele me avalizou. E quem veio morar com você? Juiz de Fora. Eu Não, quem? Só você sozinha? Não, vim com meus filhos. Pois é, eles vieram também. É, eu tô Todos três. Tá. Eu tô Professor Freire, né? Não, eu morei no Legado de Maciel. Não, Quando eu vim primeiro. de Belo Horizonte, eu morei de Professor Professor Freire. Freire. De Belo Horizonte eu vim para o Legado, que não tinha nada. Tudo era casa no São Mateus. Aí arrumei, minha filha, 4 tabuleiros. Aí, minha primeira coisa, eu fiz empada, ristoles e quibe. Para ir cadeira, é difícil, hein? Por lá na calçada, com a cartaz, com os papelzinhos, falando o preço e falando que eu era salgadeira. Eu fazia, eu vestia, fazia lá. Você sabe que em 2 horas eu não tinha um salgado? Que provaram, a criança provou, correndo na casa, a mulher vinha com tigela e eu vendi. Com aquele dinheirinho que eu vendi, eu comprei mais material. Aí fui, pouco tempo eu tinha 38 tabuleiros. No casamento da Célia, eu fiz 12 mil salgados e 6 mil bombons. Fora o bolo. Tinha ajudante, tá? Eu já tinha muito freguês. Eu comprei um apartamento com dinheiro de salgado. Mas a Célia era muito boa, sabe? Honesta, muito inteligente, estudava, trabalhava e tudo. Mas eu não dei sorte para os 2 filhos. Nenhum dos 2. E eu lutava, o que eu falo, eu tinha loucura para estudar. Minha coisa assim, era trabalhar de dia e estudar de noite. Eu não consegui. Aí eu mudei para Professor Freire. Ali eu tive esse buffet mesmo. Eu tive assim, muito freguês, mas muito freguês. Trabalhei até uns 62 anos. Parei quando começou o congelado, que eu não suporto tal de congelado. E aí começaram a pedir salgado quinta-feira para sábado. E eu não fazia congelado. Eu falei, não, eu só faço, assim, pede segunda, eu faço sábado. Mas eu fazia salgado, fazia 12, 15 dias. Você disse que não deu sorte com os filhos. Em que sentido você não deu sorte? Então, não é assim, o Sérgio, o mais novo, ele tem um probleminha de saúde também, de cabeça. Mas todos os 2 eu gosto de trabalhar, tá? Não gosto de trabalhar. Todos os 2, não. Onde que eles estão? Por onde andam? O Sérgio está aqui, todo quebrado, ele sofreu um acidente. O Sérgio, desde de 18 anos, ele tem assim, passou mal em Vitória, na praia. Aí estava úlcera e não sei o que, estuporado. Rolando lá na praia, uma senhora apanhou e levou para o hospital. Me telefonou. Aí eu telefonei para o meu amigo que eu tinha de Pontilha, ele falou, pega um táxi e que quando chegar aqui já está tudo arrumado, eu vou com a senhora para lá. Aí quando eu cheguei lá de Pontilha, a Aparecida já estava com tudo arrumado e ele, o menino, era da idade, mas não tinha 7 anos. Era muito amigo, morreu, a Aparecida morreu agora dessas pandemias doidas. E eu fui parar em Vitória, atrás dele.
E a partir disso, outra vez ele caiu, porque bebe, ele é alcoólatra. Ah, é? Ele caiu da moto e a moto caiu em cima dele aqui, sabe, ligada. Aí começou a comer de todo, né? Aí veio o pessoal correndo, tirou ele, botou em cima do capim cheio de cupim de formiga. Aí veio a ambulância, e não era aquela ambulância, era outra. E você sabe onde eu estava? Teresina. Piauí. Eu e minha mãe. Era eu e a Célia lá em Teresina. Aí a esposa dele é muito boa. Por caso contrário, ele já estava longe. Ela está cuidando dele agora. Aí quebrou todo, mas todo. É cheio de pratinha na perna. Agora ele foi subir numa escada, a escada escorregou, caiu para cima dele, quebrou o pé e a perna perto do tornozelo. Isso tem um mês, mais ou menos, né? E ela que cuida dele. Ele é casado, é? É. Tem filhos? Tem um. O menino tem 28 anos. Mora no Juiz de Fora. O menino não. O menino, Não, ele. Ele mora lá em Santa Helena, ali. Mora em Santa Helena. Ela tem uma academia, ela trabalha muito. E ela trabalha, sustenta, e agora ainda foi para o apartamento dela pequeno. Está com 3 cachorros dentro de casa, ela está ficou os cachorros. E ela vigiando para ele não sair da rua para ele não beber. Tá? Não bebi. E o outro filho? O outro filho é assim. Fala sobre ele. Esse. Carlos Fernando. Pois é. O Carlos Fernando, ele assim, ele tem o cabelo enrolado. Agora você vê, eu não sabia não. E o Sérgio tem o cabelo liso. Ele tinha inveja do Sérgio. E ele fazia tudo quanto ele podia, jogava para o Sérgio. Era o Sérgio que tinha feito. Mas eu fui descobrir em poucos anos. Aí o Sérgio arrumou uma namorada. Todas as namoradinhas que o Sérgio arrumava, ele tomava. E aí o Sérgio arrumou uma namorada, eu gosto muito dela. Ele tomou dela, mas aí engravidou a menina. Ele não tinha emprego, 23 anos. E teve que casar, né? Casou, durou uns 2 anos, sei lá. Separou. Ele tem mania de trocar de mulher. Quantas vezes já foi casado? Umas 4, né? Depois, aí ele separou, ficou aí e tal. Quando viu que não tinha mais jeito, ele foi para Búzio. Búzio, ele arrumou uma argentina. Aí, para a Argentina ficar aqui no Brasil, tinha que casar. Aí casou com a Argentina. Durou 10 anos. De lá, ele tal, parecia que ia dar bem. O amigo dela lá comprou um barco, uma escuna que fala, né? E ele estava trabalhando, mas não tem, ele é empreendedor, mas não sabe administrar. Foram para Angra, estava muito bem, depois ele viu que não estava dando certo, me chamou. Eu fui para lá. Aí nós botamos restaurante, um duro danado. Mas eu fiquei 1 ano, mas eu vi que eu estava sozinha. Ele ficava só passeando, curtindo a vida. Aí eu via os garçons roubando. Via tudo. E eu dando duro, porque cozinha não é fácil não, sabe? E tomando conta. Ele não ia lá verificar quantos passageiros entrou na escola. Não via quantos chegava. Tudo por conta empregado. E deixava, achava assim, você toma conta e eu ganho. Mesmo a cabeça do pai dele. E aí eu falei, eu não vou ficar aqui mais não. Porque você não tem administração. Você não toma conta dos seus negócios, eu vou ficar trabalhando aqui para ver os empregados botar dinheiro dentro do bolso.
Um dia o marinheiro ia embora, eu falei assim, ó, vem cá, você não vai me dar o dinheiro, não? Ah, é. Quer dizer, ele ia embora com o dinheiro. O Nando não estava, eu falo não, tá? Ele não estava. Aí ele tirou o dinheiro e me deu. Quer dizer, era o dinheiro o dia todo. E foi, um dia eu fiquei com tanta raiva, era 8 horas, eu peguei, liguei para a Célia, falei, Célia, vem me buscar, eu não vou ficar mais aqui não. Estou fazendo papel de bomba, sabe? E tudo. Aí larguei ele. Passou uns meses, ele vendeu, fez uma maior bagunça lá. E eu olhei no papel que deixou lá em casa, que tem uns carnezinhos. Desde o dia que eu saí, ele não abriu a agência nem um dia. Quer dizer, fechou. Aí sumiu, sabe? Deu um carro para o dele, comprou um outro e sumiu. Deixou o Díbaro para trás, deixou o cão. Aí Esse é o Carlos Fernando. esse é o Carlos Fernando. Bem, E ele está morando atualmente onde? peraí, deixa eu chegar. O negócio é feio. Chegou lá, arrumou uma menina, namorou da menina, engravidou a menina. Menina não, é velha, né? Então, o carro que ele comprou o nome da Célia. Aí pediu a Célia que passasse a procuração para ele vender o carro lá que está precisando. E viveu com eles quase 20 anos, né? Quase 20 anos com essa menina. Teve 2 filhos, uma casa muito boa. Aí era Fortaleza, foi para Teresina. Teve 2 anos. De repente, ele disse que tinha fábrica de móvel, mas não, tá? Largou a família. Um menino pequenininho, a menina menorzinha, e ó, veio para aqui, para Justifar. Aí querendo, primeiro ele foi ver um negócio que eu tinha, que era do pai dele, era dele. Aí não deu certo. Depois ele foi para Quissamã, que lá em Quissamã tem muita terra lá que o avô do meu marido deixou. O avô do meu marido era padre e deixou muita terra, mas uma terra confundida que eu não sei como é a terra, eu falo que eu não tenho. Ele foi lá, vendeu uma caminhonete e foi para lá. Enquanto tinha dinheiro da minha caminhonete, ele ficou. Aí voltou com a mão na frente e outra atrás. Veio para dentro da minha casa. Aí ficou, mas o outro apartamento estava vago da Célia lá em São Mateus, ele foi para lá. Aí inventou de ser da Uber. Eu trabalhava na Uber. E o Manhã chevalizou, né, Manhã, para ele. Você sabe que ele não pagava, porque pagou o carro da... Como é que eu falo? Alugou o carro. Mas ele não pagava o aluguel, porque achava que a Uber descontava. Esse é quem falou comigo. Quando eu descobri que aí o Manhã começou, né, que era ele que garantiu, o homem tirava o dinheiro do Manhã. E o Manhã não sabia, daí um dia foi ver uma conta enorme, mas enorme. Aí eu fui falar com ele, né, falei assim, não, você não pagou nenhuma. Oh, mas a Uber tem desconto. Eu falei assim, quer dizer, não tem nada. Bem, parou. Foi lá, entregou o carro, mas ele bateu com o carro e tal, ele falou com o outro que bateu, não sei, né? Mas entrou pelo canto, quem pagou foi o Manhã. Aí ficou aí uns tempos brigando, assim, as coisas muito ruins, sabe? Mas muito ruim. Quando foi um dia, ele pagou meu cartão, foi no banco, tirou o pouco que eu tinha e sumiu. Quer dizer, não sei dele. Ah, é? Não sei. Não sabe onde anda? Não sei. Uns 3 anos, né, mano? Deve ter uns 3 anos. É. Tá? Bom.
Mas ele tá vivo. De vez em quando ele põe a cara de doido assim no meu celular, sabe? Mas esse cara é de doido mesmo, esticando língua pra fora, tá? Você já tá com que idade, tia? 60. Ele vai fazer em outubro 68, tem 67 anos. O Sérgio tem 64, vai fazer 65 em outubro também. A Célia faz 70, que é em agosto. E é isso que é a minha vida. Só para encerrar essa pergunta, porque nós entramos numa outra aqui que eu tinha separado para os filhos. Já fala. Fale sobre os filhos e netos. Casamento, local de casamento, residência, o nome dos filhos e netos. Que lembrança você tem dos filhos, seus filhos quando pequenos? Coisas engraçadas, educação, desafios, etc. Você falou dos 2 filhos muito. Como foi a infância da Célia? Quando foi o casamento da Célia? Tem filhos? Tem. Tem. Então fala um pouquinho sobre a Célia. E o Manuel? Não, a Célia é casada de segunda vez. Tá? Ela casou com o Fernando. Namoraram desde pequeno e tal, casaram e tiveram 2 filhos, viveram. A Célia foi uma menina muito boa, estudava, muito inteligente, e eu queria dela o que eu não fui. Eu, com 8 anos, eu comprei uma eletrolinha assim, e comprei os livrinhos de francês e inglês. E foi assim, ela, com 17 anos, ela já sabia datilografia, que era datilografia, né? E corte e costura, e já estava fazendo, ela fez professora, foi professora. Ela, com 17 anos, ela já estava trabalhando no colégio Balão Vermelho. É uns colégios de criança, é um colégio famoso, só de gente importante. Eu levava almoço dela lá, eu morava na Vieira Pena. Ela almoçava, na hora do lanche, ela lanchava com as crianças e eu levava um pão com manteiga, ela sempre gostou muito. Dali ela comia, ela ia para a faculdade, ela estudou, foi no academia. Aí formou para pedagoga. Sabe falar francês, sabe falar inglês, e sabe costurar muito bem. Ela é artesã, muita coisa bonita, faz cada bolsa que você não acredita que era que fez. E o Carlos Fernando ficou 4 anos de primeiro falar primário, né? 4 anos. Não conseguia passar. É o filho? É o Carlos Fernando, segundo. Segundo. Agora eu vou falar dos netos, né? Os meninos já falei. Eu tenho, a Célia me deu 2 netas. Ela teve um casamento, então. Fernando Teixeira. Casou 1 ano antes de você, né? Não, você casou primeiro. 78. Ela casou primeiro, que ela emprestou a Grinalda para a Célia. E viveu quanto tempo casado? 26 anos. Ela, quando casou, meu pai, minha família que fez a festa, sabe? Foi uma festa muito bonita. O vestido de noiva foi o vestido da filha de uma amiga de Leopoldino, que tinha feito 15 anos. Aí eu mandei lavar, arrumar, porque eu não tinha condição, estava fazendo salgado. E a Cendina me emprestou a Grinalda da Sônia, que foi o casamento dela. E viveram muito bem, graças a Deus. Eu sou amiga dele até hoje, não tem nada a reclamar, não. Eles viveram 26 anos. E tiveram 2 filhos? 2 filhas. 2 filhas. Teve a Fernanda, que mora nos Estados Unidos, a Fernanda Barcelos Teixeira, e depois de 5 anos e 5 meses nasceu a Patrícia. A Patrícia agora está aqui, ela morava no Sul. Tem um neném de 6 anos.
E a Fernanda tem 2 meninos também, um de 6 e um de 1 ano. Depois terminou, aí casou com ele. Aí eu brigava Quando com ele. casou com o Manuel... Eu exigia o casamento, aí ele brigava comigo que eu falava assim, quero que vocês casam. Aí um dia o Manuel respondeu mal para mim, eu fiquei chateada. Ele falou assim, nós temos idade bastante para saber, mas eu sou muito quadrada, sabe? Eu sou pão, queijo, eu não aceito nada errado, E sabe? quando ela casou com o Manuel? Sério, quando? Que ano? Que ano, Manuel? Eu não sei. Tem 15 anos. Hein? Tem 15 anos. Aí eu achava que tinha mais. 15 anos, nós estamos em 2025, então 2010. 2010. 2010. Eu só sei, minha filha, que para mim assistir o casamento, eu corri da Independência a lá na Rua Santa Rita. Porque quando eu cheguei na Independência, o trânsito estava em próprio teatro. Houve um acidente, ninguém passava. Aí eu desci do ônibus e fui correndo, que estava em cima da onde eu já trabalhava, né? Fui correndo para assistir o casamento deles. Mas aí eu fiquei tranquila, né? Aí eu, Ô Glória, para encerrar, nesse assunto de família, eu tinha perguntado, você falou muito, mas quando e onde o Quissamã faleceu? Qual foi a causa do falecimento do Quissamã? E Foi- o ano? ele faleceu acidente de carro. Ele ia para o Rio com um senhor, um português cego, sabe? E eu acho que ele teve infarto, sabe? Porque ali em Petrópolis, a estrada é muito boa. Como que chama aquela ali? Esqueci o nome. É perto da Ipava. Na BR-040? Não, dá num nome diferente. Ele ia levar esse senhor, que ficou cego, era um português, e lá no Rio, atrás de Macumba, vai salvar o homem. Quando chegou ali, tocou o nome do lugar que esqueci. Ele bateu e ele dirigia muito bem. Ele bateu com o carro na quina do viaduto, da ponte, né? A porta do carro abriu, o português caiu no capim. E ele desceu no viaduto, caiu assim, ó. Eu só vi a parte dele, isso aqui. O resto, tudo cheio de gases que eles põem, né? Aí foi ele em Petrópolis. Aí foi enterrado em Niterói. Isso foi... Vai fazer 29 anos agora, em julho, dia 31 de julho. Ele ia fazer 70 anos, dia 3 de agosto. 1996. 96. Eu sei que vai fazer 29 anos. Ok. Muito bem. Olha, Glória, essa pergunta você só gastou 53